Hoje eu vou falar aqui com vocês, né, sobre esse assunto que é voltar a usar as roupas que ama em até 90 dias. Sem restrições alimentares, comendo o que gosta, com mais equilíbrio, com mais paz, corpo e mente. Uma realidade talvez não vivida por ti em outras tentativas, né? Eu sei porque verdadeiramente, né, se eu não tivesse passado por isso e acompanhado tantas mulheres, tantas pessoas ao longo desses anos todos, com esse sofrimento, né, de ter vivido dietas restritivas, de ter um impulso do emagrecimento através de muito sentimento de frustração, tudo isso eu já vivi, né, e acaba que, com certeza, essa realidade fez com que eu buscasse respostas, que nem eu tô falando para vocês, que me trouxeram esse equilíbrio hoje e poder levar isso para muitas pacientes. Eu lembro bem, né, que com 12 anos eu comecei a fazer muita dieta restritiva e eu sofria bastante com isso, né, porque eu não me sentia bem, assim, eu até emagrecia, né, mas eu não sustentava. E era a base de muito sofrimento, assim, de passar realmente fome muitas vezes, de ficar irritada, de evitar participar de eventos sociais. E, ao mesmo tempo, quando eu não aguentava mais, eu oscilava o peso, ganhando tudo e mais um pouco, né? E aí tinha compulsões alimentares. Até que com 15 anos, então, eu vivi essa realidade de dietas restritiva por 3 anos. Com 15 anos, eu conheci um grupo de reeducação alimentar. E aí eu comecei a ver que existia luz, né, no fim do túnel. Em que sentido? De que poderia ser diferente, que tinha pessoas que já tinham conseguido resultados legais. Até eu conheci um colega, né, que tinha emagrecido 50 quilos e ele tinha emagrecido esses 50 quilos comendo um bombom todos os dias. E eu falei, gente, isso não é possível, sabe? Mas se eu não tivesse, né, experienciado isso, participei 10 anos de grupo, eu participando, me reeducando, aprendendo, me autoconhecendo. Se eu não tivesse experienciado isso, até eu não acreditaria, porque no início eu pensei, né, isso não é possível mesmo, só pode ser treta. Mas por fim, acabou que eu fui conhecendo essa realidade e fui aplicando em mim. E assim resolvi ser nutricionista. E acabei aplicando essa realidade de equilíbrio alimentar, de boa relação com a comida, com milhares de pacientes, né? Ao longo desses 16 anos de atendimento, foram mais de 15 mil pacientes que eu atendi presencialmente, através de grupos, palestras individual. E elas trouxeram agora alguns depoimentos, contando um pouco também dessa experiência de começar a se amar, começar a se autocurar, por amor a si. Aprender que tem um outro olhar diferente, com muito mais carinho, acolhimento e empatia por si, que é muito diferente, né, da realidade de restrição, sofrimento, que elas também conheciam. E eu vou querer mostrar para vocês. O que vocês acham? Vocês querem ver os depoimentos dessas meninas que tiveram essas mudanças também, que estão num processo de equilíbrio, de amor próprio e de boa relação, conseguindo voltar a usar as roupas que amavam? Muito bem. Então, os depoimentos ele vai aparecer só aqui na página que a gente está. Até se você quer, né, estar vendo, o pessoal aqui do... É aqui que eu tenho que olhar. Aqui do Instagram, se quiser estar vendo, né, os depoimentos, tem que acessar o link, porque daí lá na página que a gente vai estar apresentando, tá? E a gente já vai estar apresentando agora, pode ser, Léo? Pois eu tinha sanfona, era uma coisa que eu emagrecia do nada e depois eu parava de me cuidar um pouquinho e já voltava. Eu me culpava muito, nem comia, ou se eu comia, vinha aquele sentimento de culpa bem grande. Eu fico muito feliz com o resultado, eu mudei muito fisicamente, mentalmente. Eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via. Eu sempre olhava e achava, não, tipo, nossa, tô gorda, aqui tá ruim. Eu aprendi a me olhar de outra forma, sabe? Porque eu pensei que era impossível tu olhar pro teu corpo e tu dizer, nossa, não, tá legal. Eu não imaginava que um dia eu ia conseguir chegar a me sentir assim. Sempre me sentia gordinha.
desde pequena. Baixa autoestima e me sentia muito insegura. Sempre, né, buscando questão de emagrecimento, satisfação com o corpo. Antes eu tinha vergonha de tirar foto, postava foto só não aparecendo a barriga. Tinha que cuidar ângulo. Hoje eu me sinto muito mais segura, tiro foto de corpo inteiro, me sinto bem melhor. Eu sempre fui mais gordinha, tava acima do peso, né? Queria emagrecer, queria entrar nas roupas e nada entrava, a autoestima tava baixa. Porque normalmente a gente acha que emagrecer é comer menos e fazer mais atividade física. E não é só isso, né? Então o emocional da gente interfere muito nisso. Porque os grupos da Fernanda, eles também falam muito dessa parte emocional. Como é que tu te sentiu? O que tu fez? O que tu descontou naquela comida? Por que tu agiu dessa forma? Né? Por que tu, sabendo, te boicotou? Né? E nesse processo ela ajudou bastante, entender o motivo da tua obesidade, por que tu está acima do peso, o que tu come demais, o porquê que tu come demais. É muito positivo a gente estar em grupo, porque tu vê que a tua dificuldade é a dificuldade do outro também. E também bastante tu te enxergar nas outras pessoas, ver que tu não tá sozinho, que isso não é uma coisa simples, assim, de resolver, né? Então eu acho que eu me sinto muito melhor, muito mais confiante para as coisas do dia a dia, para minha vida, para seguir a minha vida e para tomar as minhas outras decisões, né? Porque a obesidade a gente acaba sempre ficando meio escondido, quer se esconder, não quer aparecer, né? Então, assim, eu me sinto mais, assim, como é que eu vou dizer, disponível para a vida, disponível para viver e para fazer as coisas. E aí, gurias, então, viram um pouco dos depoimentos das meninas? A gente teve contato com várias das minhas pacientes, né? E os guris compilaram alguns depoimentos, teve vários outros também que foram bem especiais. E eu até me emocionei hoje de manhã quando eu tava vendo, né? E literalmente chorei, assim, porque são realmente muitos anos atendendo, né? E quando a gente acaba que não pergunta sobre o que impactou e coisa e tal, a gente sabe, mas escutar é diferente. E eu fico tão feliz de ver o quanto realmente a nutrição tem um potencial absurdo de fazer uma nutrição de alma mesmo, sabe? De trabalhar e transformar várias áreas da vida que não são só necessariamente o que tu coloca no prato, né? Primeiramente, eu sempre falo, para te conseguir emagrecer, ter um corpo saudável, tu verdadeiramente vai ter que se autoconhecer, saber quem tu é, por que tu faz o que tu faz. E não adianta tu ter a dieta mais maravilhosa da vida se tu não, né, organizar internamente as tuas emoções, os teus pensamentos e a partir daí ter comportamentos que vão realmente trazer as mudanças que tu precisa. Então, né, agora, após, né, a gente ouvir esses depoimentos, eu vou te pedir para tudo aquilo que tu já viveu, que tu experienciou em relação a tentativas de emagrecimento, a restrições alimentares, ou até em contatos com alguns profissionais, especificamente, às vezes, que possa tu ter saído machucada, né? Porque eu já vivi isso, né? Já fui em profissionais que falavam que eu tinha que ser 10 quilos a menos que a minha altura. Então, eu tenho 1,66 m e eu pesava na época 60 e poucos quilos e eu sofria para bater uns 56 quilos e não conseguia nunca. E nunca me achava, né, que estava bom o suficiente, porque o profissional me colocava nessa pressão totalmente, né, sem respeitar meu biotipo, sem nada. É muito comum, assim, pacientes me trouxerem, né, a fala de médicos também, dizendo, olha só, tu tem que emagrecer, né? Então, assim, eu sei que são várias experiências, assim, que eu já vivi, que vários pacientes viveram, às vezes, de receber essa informação de que estão acima do peso e que precisam emagrecer de forma, muitas vezes, até preconceituosa, né? Então, existe, a gente sabe, preconceito em relação a sobrepeso, obesidade. Então, eu quero te pedir que tu realmente coloque tudo isso que tu já viveu numa caixinha, né, fechadinha ali, e que tu te abra verdadeiramente para ouvir um pouco da minha história e saber o que eu fui construindo e entendendo a nível mesmo de mudanças e processos e conteúdos que eu fui adquirindo e aplicando para as minhas pacientes. E aí eu gostaria muito que tu conseguisse estar aberta, né, receptiva para me escutar. E daqui a pouco, se fizer sentido para ti, se tiver alguma pergunta até que tu queira fazer em relação à minha história ou a conteúdo especificamente que eu vou trazer agora,
Tu coloca ali nos comentários, os guris vão me alertando, né? Porque os comentários estão lá do ladinho e talvez eu não consiga estar visualizando, mas no final a gente pode responder, tá? Então, contando um pouquinho, eu era uma criança, né? Fortinha, daqui a pouco eu já vou mostrar uma foto para vocês. Mas eu era uma criança fortinha, assim, de biotipo grande, né? Não era nada muito acima, mas eu era fortinha. E aí, lá pelos meus 7 anos, mais ou menos, que eu tive realmente um sobrepeso maior que beirou a obesidade infantil, né? E eu vou te mostrar uma foto agora para te poder ver. Ali, tá aparecendo. E então, nessa fotinho aí, eu tinha 7 anos, eu tava na 2ª série. E no final do ano sempre acontecia aquelas fotos do final do ano, né? Que se colocava um vestido que o fotógrafo levava. E comparado às minhas amigas, eu era muito grandinha, né? E o vestido não serviu. E na foto ali, eu tô com uma lágrima escorrendo, né? Porque eu fiquei muito triste, assim, que não teve como eu usar o vestido. Ele teve que ficar por cima de mim e aparece até minhas dobrinhas na lateral. E foi a primeira vez que eu me dei conta que talvez, né, eu não estava adequada a uma realidade, comparada às minhas amigas, que eram a grande maioria todas magras, né? E ali eu comecei a me dar conta que, tipo, né, eu teria que fazer alguma coisa, mas seguir, né, como uma criança, comendo, engordei um pouco mais. Mas a primeira vez que eu tive contato também com bullying, né, que eu nem sabia, assim, foi também lá pela 3ª, 4ª série, que eu tava brincando de pegar e um dos meus colegas disse que eu era baleia assassina, né. E aí eu lembro que também me deu um choque, assim, porque eu era uma criança muito extrovertida, eu não era retraída, então quando eu tive esses contatos com esses dados de realidade de que eu não era igual a todo mundo, eu me senti não pertencendo, né, e acreditando que ser daquele jeito não era adequado. E aí, então, fui crescendo e lá pelos 11, 12 anos eu comecei a ficar incomodada, né, com aquele excesso de peso. E aí eu conheci a realidade de dietas, né? A minha mãe, minha irmã mais velha já faziam as dietas, tudo. Tinha toda uma questão ali de distorção de imagem corporal, acho que era um padrão meio familiar, né? Porque nem eram acima do peso, mas sempre se sentiam muito acima do peso. E eu pensei, bom, né? Para ser magra, esse é o caminho. Comer menos, né? Contar caloria, fazer muito exercício. Eu lembro que eu dançava muitas horas na frente do espelho, assim, em casa, para poder, além de gostar de dançar, mas para poder emagrecer. Então, eu vivia à base de muita restrição alimentar, muito sofrimento, né? Nessa fase dos 12 até os 15 anos. Emagrecia e logo não aguentava, né? Aquela tortura de ficar tão restrita, sentia muita fome, e depois tinha muitas compulsões alimentares. Importante te dizer que nem toda restrição alimentar gera compulsão alimentar, né? Isso às vezes as pessoas falam, Fernanda, eu também já restringi, mas eu não fiquei compulsiva. Ok, mas os estudos mostram, né? Não sou eu que estou dizendo, mas os estudos mostram que todo transtorno alimentar, eu já falei sobre isso no meu Instagram lá, explicando cada um, né? Que é bulimia, força-vômito, transtorno de compulsão alimentar, anorexia. Esses transtornos todos, eles vieram através de uma dieta que começou restritiva. Então, a chance de quando tu faz uma dieta restritiva, tu gerar um transtorno alimentar é grande. E foi o que aconteceu comigo. Foi quando eu desenvolvi a compulsão alimentar de forma bem intensa, né? Com muito sofrimento. Eu chorava muito quando eu tinha as compulsões pelo desequilíbrio e pelo descontrole. Eu comia escondida, né? A minha mãe e minhas irmãs vão lembrar. Eu fazia panelas e panelas de negrinho e eu comia a panela inteira, assim, de uma lata de leite condensado. E era realmente, muita compulsão, assim. E eu já não aguentava mais, né? Além de ter muita distorção de imagem corporal na minha adolescência, porque eu nunca estava feliz, achando sempre que com o desenvolvimento do corpo eu era enorme, e com aquela memória infantil de ser fortinha e gordinha. Então, era uma bagunça interna, assim, que eu vivia. Até que com 15 anos, eu resolvi participar de grupo, né? E ali eu, né, super me achei, assim, porque foi um grupo que, na verdade, eu nem estava tão acima do peso nessa fase, mas eu vivia um inferno, literalmente, interno muito grande. Eu me percebia sofrendo e chorando muito mais do que outras pessoas que eram muito mais acima do peso do que eu naqueles grupos.
porque o peso que a gente tem não tá relacionado ao sofrimento, entendeu? O quanto eu tenho de peso e o quanto eu sofro. E isso é importante, né? A gente entender, para nunca julgar quem está sofrendo, quem está passando por um momento difícil, um transtorno alimentar. Eu lembro de até quando eu entrei no grupo, né? Porque eu tinha colegas de 100 e poucos quilos e eles me perguntavam, mas o que tu está fazendo aqui? Né? Então, assim, porque eu era especificamente não tão acima do peso, mas eu era uma questão de desequilíbrio interno, né? E alimentar, e compulsão, e restrição. E eu queria uma solução para isso. Então, quando eles passaram a perceber que eu tinha um sofrimento grande, né? Passaram a me acolher. E aí eu fiquei participando de grupos de reeducação alimentar durante 10 anos, muito tempo, assim, tendo muitos aprendizados. E até para dizer para vocês que foi aos 15 anos, então, que eu tive esse meu momento chega, né? Agora eu tenho que emagrecer, mas de uma forma com um corpo saudável, com equilíbrio, porque eu não queria mais aquelas restrições, eu não queria mais viver aquela vida. Então esse meu momento chega, ele veio aos 15 anos e a partir dali eu percorri um caminho de autoconhecimento, estruturando meus processos. Né? Então isso já fazem muitos anos, né? Hoje eu tenho 38 anos, então se a gente parar para colocar na conta, né? Dos 12, desde que eu comecei nessa realidade até hoje, são aí uns 26 anos, né? Vivendo essa realidade e procurando descobrir qual era a forma mais completa e mais possível de viver em paz. Porque eu acho que é isso, assim, quando a gente tá se olhando e não tá se amando e não tá conseguindo se relacionar bem com comida, corpo e mente, o que mais a gente quer é paz, né? E aí, a partir dos 15 anos, veio esse meu momento chega que eu precisava encontrar uma nova resposta. E aí eu fui buscando essa resposta, eu fui amando estar em grupo e o estar em grupo foi algo, assim, realmente grandioso, porque me fez perceber que outras pessoas se sentiam assim também. E que o que eu estava sofrendo não era bobagem, não era tipo só fecha a boca e vai para academia, né? Que nem a gente muito escuta, que era algo de dentro para fora que tinha que mudar verdadeiramente. E foi a partir dali que eu escolhi, né, em seguida, aos 17 anos, ser nutricionista. E aí entrei na faculdade de nutrição, né, aos 17 anos, e logo eu comecei a me encantar com a nutrição. Eu tinha uma pressa de me formar porque eu queria logo estar trabalhando e ajudando as pessoas a contar tudo aquilo que eu estava descobrindo estando nos grupos, porque ainda na faculdade eu fiquei participando do grupo, que nem eu falei para vocês, ao longo de muitos anos. A minha rigidez, o meu excesso de controle alimentar, né, com comportamentos extremistas, ele não foi solucionado de imediato, né, ao começar a entrar nos grupos, mas eu fui me trabalhando para que essa mudança fosse acontecendo. Tanto é que eu lembro, né, gente, que era tão sofrido que às vezes eu ficava pensando assim, que saco, né, tem uma festa para mim ir, vai estragar minha dieta. E hoje, nesse modo de viver, e o que eu ensino para as minhas pacientes é que tudo é o equilíbrio, né, entre o que é regra e o que é exceção. E não existem também, isso é muito importante, né? Você hoje levar esse conteúdo que eu tô trazendo aqui com a minha história junto, que não existe essa história de alimentos permitidos e proibidos. Não existe, né? Porque eu vejo muitos profissionais da área da saúde trazer assim, você é proibida de comer, né, bolo, chocolate, você é proibida de comer hambúrguer, você é proibida de comer pizza e é permitido salada, frango. E verdadeiramente, esse equilíbrio entre o comer, às vezes, né, um chocolate, ou até mesmo ter o chocolate parte do teu planejamento alimentar, isso é possível, né? Então, é bem importante, assim, a gente entender que tudo é possível ser construído quando em equilíbrio. E tanto é que quando eu falo para os pacientes, né, vamos introduzir, então, eu lembro bem, agora eu lembrei de um outro paciente, que ele teve um processo de emagrecimento comigo, tomando uma Coca-Cola diariamente. Você vai dizer, Fernanda, tu é louca, né? Coca-Cola faz mal à saúde. Sim, mas esse paciente tomava 2 litros de Coca-Cola. Quando a gente fez a combinação, né, dele utilizar uma pitulinha, e ele foi se sentindo, tipo, mais tranquilo de conseguir realizar. E ele disse, nossa, é tão prazeroso fazer essa reeducação alimentar.
Lá pelas tantas, esse paciente, ele emagreceu 15 quilos na época. Ele mesmo começou, tá, será que eu preciso mesmo dessa Coca-Cola? Porque tu passa a trabalhar tanto esse auto-amor que tu entende que talvez diariamente algumas coisas não vão precisar mais. E depois ele passou a tomar só eventualmente, né? Então é um processo de construção, respeitando as tuas vontades e a tua realidade. Porque se a gente pega e diz tem que ser assim, tem que ser assado, e tu não tá pronta para essa mudança, né? Tu acaba entendendo isso como um processo doído, sofrido. E quando traz muito desconforto, tu não fica. Aí tu fala, quer saber? Isso não é pra mim. Aí vem aquelas historinhas na mente te dizendo que não dá, que não é possível, que pra ti não tem como, né? E por quê? Porque talvez tu acelerou demais o processo diante da realidade que tuas questões internas poderiam estar assimilando. Eu costumo dar um exemplo, tá? É como a gente comprar banana verde, certo? O que é eu comprar banana verde? Eu quero que essa banana amadureça muito rápido, né? Então, o que eu faço? Eu pego essa banana verde, eu coloco num saco, se tu fizer isso, e amarrar bem esse saco, essa banana vai ficar sem oxigênio, né? E por pressão, ela vai amadurecer. Só que ela vai amadurecer tão rápido que daqui a pouco o time se perde e ela apodrece, entende? Então, por isso que eu digo, respeitar o processo interno, e isso na psicologia, tá? Existe especificamente um processo que a gente tem que entender em qual momento o paciente está, que é, né, a roda da mudança. Foi descrita por autores, que é Prochaska e de Clemente, que eles explicam que a gente passa por fases quando a gente está mudando. E tu entender a fase que cada paciente está, faz com que, inevitavelmente, tu respeite, que é a pré-contemplação. O que é pré-contemplação? Quando tu nem tá pensando. Ah, o pessoal tá falando até que eu tô acima do peso, mas, né, pra mim tá tudo bem. Pré-contemplação é quando tu até sabe, mas, né, finge não saber. Contemplação é quando tu passa a pensar. Não, pera aí, né? Acho que tá na hora de eu fazer alguma coisa. Estão dizendo que já não tá muito saudável, meus pais já estão me sinalizando que eu tenho que fazer algo diferente, que assim não vai dar, que a longevidade, qualidade de vida não vai chegar para mim se eu continuar acima do peso, porque daí existe uma questão, né, de saúde, de qualidade de vida, que vai começar somando outras doenças que a obesidade traz. Então, quando tu começa a contemplar, é quando tu tá pensando no movimento. Depois da contemplação, tu tem a preparação, tu vai te preparando para mudar. Bom, acho que eu vou entrar nos grupos da Fernanda. Acho que eu vou começar a dar uma olhada como que funciona isso daí. Depois da preparação, vem a ação. Entro, me matriculo, vou começar a olhar para isso. E depois da ação, vem a manutenção, sabendo que nesse ciclo existe a possibilidade de recaída. E a recaída, eu falo para todas as minhas pacientes, não é algo ruim. Porque literalmente é errando que se aprende. Toda vez que tem algo que está vindo diferente, que tu não está sabendo lidar com aquilo, é algo que tu ainda tem que aprender que tu não sabe. Né? Então eu sempre costumo dizer, se atrapalhou, daqui a pouco foi um pouco no impulso, além do que tu gostaria, tá tudo certo, não tem problema. Qual foi o aprendizado que teve com isso? Que olhar que tu teve para isso? Qual foi o gatilho para essa realidade? Então a gente começa a se olhar, a se acolher e não ficar se julgando, se autocriticando a ponto de se colocar, né, na parede, viradinha de castigo, ou pegando chicote, literalmente, e já começando, comigo não dá, que não tem como, aquela coisa toda. Então, dentro desses processos todos, né, a gente vai entendendo que fase que a gente está e respeitando. E para cada processo que a gente vai trabalhar de mudança, a gente entra nessa roda da mudança. Que às vezes a gente está na ação, às vezes a gente até quer, mas não está ainda com coragem e está contemplando. E tá tudo certo. Cada um tem a sua fase, cada um tem o seu momento. O importante é estar no jogo. Estar no jogo, quando eu digo, é quando tu tá em movimento de vida. Quando tu tá fazendo a coisa acontecer. E aí os resultados vão começar a surgir. Qualquer coisa que tu faça é melhor do que tu não fazer nada. Eu não tenho dúvida disso. E isso é uma das coisas que eu sempre prezo muito na minha vida
e na vida dos meus pacientes, né? Então, o que é possível hoje ser feito dentro da tua realidade? Se financeiramente não tem como tu contratar um personal, tá tudo certo. O que é possível ser feito? É 10 minutos de caminhada, que é o que eu tenho, Fernanda, porque minha semana é corrida. Tá bom. O que tu acha? 10 minutos de caminhada é melhor do que não ter 10 minutos de caminhada? Óbvio. Só que esse, né, óbvio, precisa ser dito e precisa ser comprometido. E isso eu vou trabalhando na mente dos pacientes, porque a gente vai fomentando através da psicologia positiva. E eu nem me apresentei direito para vocês em relação à parte, mas a grande maioria me conhece, mas alguns que não me conhecem. Eu também tenho formação, né, na pós em psicologia positiva, psicologia de comportamento alimentar, né, pós em obesidade e emagrecimento, na parte de nutrição esportiva, formação na parte de comportamento humano. Então, todos esses anos atendendo, esses 16 anos, eu passei a entender que as pessoas que mais têm resultado, e assim foi para mim também, são aquelas que entendem que o processo tem que ser leve, que tem que ser honrada a sua história, ser valorizada e que pode ser divertido, que não precisa ser penoso. E não é sobre eu chegar lá, é sobre eu realmente viver essa jornada, essa caminhada de forma mais alegre. E eu posso dizer para vocês que em grupo realmente é mais alegre, porque tu não se sente só, tu não vai estar sozinha. Porque essa caminhada de mudança sozinha, ela pode ser muito mais árdua, porque tu pode não ter essas percepções do processo de forma com tanta clareza. E aí pode se tornar sofrido. Então, eu digo por experiência própria que os grupos são algo assim transformadores por conta do quanto a gente se sente fortalecida, né? A gente vai adquirindo uma maturidade muito mais avançada, né? O que é maturidade? É o amadurecer conforme a idade, né? Então, talvez o que eu levaria 20 anos para amadurecer, teria amadurecido lá nos meus 50, com os grupos tu acelera absurdamente. Tu amadurece 20 anos, né, em alguns meses, às vezes, pelo conhecimento adquirido, porque conhecimento é a chance que tu tem de evoluir na vida. E se tu fica na tua bolha, na tua caixinha, nas tuas crenças, nas tuas realidades vividas, isso fica sufocado. E a tua chance de conseguir mudar a tua realidade fica muito minimizada. E aí tu vai para a internet, vai olhar, se comparar, vai ficar buscando o que a amiga fez. E não é sobre o que a amiga fez, é sobre o que funciona para ti. É sobre realmente buscar esse auto-amor, né, através de algumas ferramentas que eu vou ensinando cada vez mais meus pacientes, nos grupos e etc. Muito bem, deixa eu olhar o que tem no conteúdo aqui, que no fim, né, eu acabo falando outras coisas e o conteúdo foi além até, né? E alguma dúvida que o pessoal teve? O pessoal tá te dando boa noite. Boa noite. Ah, tá ótimo. A Juliana te mandou uma mensagem. Legal. Agora eu tô olhando aqui. Foi por esse motivo que eu te escolhi. Não me proibiu nada e me mostrou que curtir o processo é bem mais prazeroso. Bem mais prazeroso, bem mais animado, né? A Ju, que foi a que eu dividi o depoimento hoje, foi muito legal a nossa forma de se encontrar, né, Ju? A gente se encontrou na academia logo nos primeiros dias que ela estava pela 20ª vez, sei lá eu quantas, tentando fazer dar certo o exercício na vida dela. E aí até levei um susto, porque a Ju me olhou e falou assim, Fernanda, deu oi, falou assim, eu te conheço, dela assim, tu não me conhece, mas eu te conheço. E aí por fim, a partir dali ela marcou a primeira consulta, a gente foi trabalhando consistência, né, porque é uma das coisas que eu trabalho nos meus processos, né, que primeiramente é clareza, é se conhecer. No momento que a gente começa a se conhecer e se honrar e se valorizar, eu começo a trabalhar quais são as possibilidades, eu brinco que é os 5 Cs, né? Clareza, quais são as possibilidades de fazer essa caminhada, como que eu construo esse meu caminho, como que eu construo constâncias, porque a gente tem que ter constância para alcançar os resultados e ter a conquista, né? Então, trabalhando esses 5 Cs, inevitavelmente é quando existe a possibilidade da gente alcançar qualquer coisa na vida. Uma das coisas que eu percebo, assim, né? Que ninguém realmente nos ensinou sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional. E é esse autoconhecimento, essa inteligência emocional
que vai fazer com que tu consiga evoluir na tua vida. E que se tu tá hoje aí, né, comendo, que eu vi o pessoal que respondeu os formulários lá no grupo, que eu passei um formulário, muita gente falou, né, belisco demais, tenho muita compulsão, tenho problema com doce. Quando tá acontecendo esse mundo de coisas na tua vida, alguma mensagem quer dizer. Eu digo pra vocês, né, que esse é o meu termômetro, até hoje. Tu vai dizer, Fernanda, mas tu tem alguma dificuldade ainda? Eu tenho. É óbvio, porque a vida é cheia de desafios. Tem épocas da minha vida que tá tudo mais sereno. Daqui a pouco, acontece uma situação que eu tô mais inclinada a precisar de mais comida ou mais doce, ou opa, é o meu termômetro. Quando começa a precisar de algo, né, de excesso, é alguma falta que está acontecendo aqui dentro. E aí eu me conecto comigo e penso, o que está acontecendo que está me movimentando de forma a querer me atrapalhar? E aí eu já começo a acessar as respostas. Então é um olhar mais acolhedor. Porque quando a gente começa a realmente a se descobrir, a questão do peso, do excesso alimentar, ele pode ser uma bênção no momento que tu começa a querer buscar essas respostas. Gente, todo excesso, seja por comida, droga, cigarro ou outras coisas, gastos em excesso, né? Todo o excesso, ele nos traz a possibilidade de entender que tem uma falta. E essa falta tá aqui. Por algum motivo, tu tá cometendo esse excesso e enquanto tu não descobrir, tu vai realmente pegar todas as dietas da tua vida e tu vai ficar sofrendo com isso porque tu vai achar que tu que não é boa o suficiente, que é a dieta que não funciona pra ti. Então, resumindo, se autoconhecer é muito importante. E é dessa forma que eu trabalho com meus pacientes. Autoconhecimento, trabalhando aqui primeiro os pensamentos, porque automaticamente tudo que está aqui, tudo que o meu cérebro está recebendo de informação da minha bolha, das minhas crenças, é o que verdadeiramente eu vou sentir. Se eu pensar que eu não consigo, se eu pensar que é mais uma vez que eu vou tentar, se eu pensar que vai ser difícil, é o que vai gerar de sentimento. Gerando esse sentimento, automaticamente vai gerar o quê? Os meus comportamentos. E automaticamente os meus resultados. Então, começar com o trabalho da mente é o mais importante. E é fortemente nisso que eu trabalho. Muito bem. Acredito que a parte de conteúdo, né, tá muito aí nesse contexto. E seguindo um pouquinho só mais a minha história, dizer para vocês que aí eu me formei aos 22 anos, né? Ao me formar, eu já comecei logo em seguida a trabalhar num convênio médico. Nesse convênio médico, eu já queria enlouquecidamente fazer grupos, porque era onde eu via a razão de ter mudança. Muitas pessoas, eu era nutricionista na época, aos 22 anos, do hospital e do refeitório, de um convênio médico. E lá, nesse prédio, tinha muitos funcionários, né? E todo mundo me pedia uma dieta. Fernanda, eu quero uma dieta. Fernanda, eu quero uma dieta. E eu mal dava conta do hospital e do refeitório, porque eu fazia as duas funções, né? Nutricionista de clínica e produção. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou propor para o gerente dessa unidade montar um grupo para esses funcionários. Porque é o que eu amo fazer e vai ser minha chance maior de começar a coordenar. Porque eu sempre fui participante até então, desde os 15 anos. Foi aceita a minha proposta. Nos meus grupos lá, para os funcionários, tinha umas 20 e poucas pessoas. E deu muito certo, porque grupo dá certo. Deu tão certo que esse convênio médico falou, Fernanda, a gente vai ter que expandir isso para os conveniados. O que tu acha? Eu falei, tudo que eu mais quero, né? E aí a gente criou. Eu coordenava 5 grupos semanais com em média de 20 pessoas naquela época, né? Isso foi em 2007. Então fazem muitos anos. Já praticamente, né? 2007, já fazem uns 15 anos.
coordenando esses grupos, eu fui pegando muita habilidade, porque eu vi assim, gente, esse povo todo aqui que quer emagrecer, eram grupos de reeducação alimentar, e depois, em seguida, em 2008, os convênios começaram a ser obrigados a ter cirurgia bariátrica, né? Porque antes, até 2006, não era obrigatório os convênios oferecer a cirurgia bariátrica. E em 2008 a gente teve que se especializar para poder trabalhar com bariátrica. E aí eu fiz uma pós-graduação em obesidade e emagrecimento. Em seguida, em 2008, eu fiz a minha capacitação em cirurgia bariátrica no Instituto Garrido, que o Dr. Garrido é o médico cirurgião que trouxe a bariátrica para o Brasil. E foi lá que eu fui me especializar em São Paulo, fazendo estágios, participando de um período que eu fiquei lá para poder me capacitar. E em 2008 a gente abriu o grupo também de cirurgia bariátrica, de pré e pós-operatório. E aí, vendo toda aquela gente que eu atendia naquele convênio, eu pensei, gente, o problema está na cabeça, não está no estômago. Eu preciso entender de psicologia. E aí foi que em 2013 eu fiz minha pós-graduação e me formei em psicologia. E aí começou a me ajudar muito a entender os pacientes. Eu sempre amei também o esporte, né? Foi minha segunda opção fazer educação física na época do vestibular. E aí eu resolvi fazer também pós-graduação em nutrição esportiva. Por quê? Porque eu queria entender de composição corporal, de que era massa muscular, o que era gordura, que esses pacientes tivessem um emagrecimento com uma cara saudável e não com aquelas caras de doentes que a gente costumava ver, né? O pessoal que fazia bariátrica ou tinha emagrecimentos rápidos. E aí eu falei, gente, eu preciso entender dessa questão. E aí fui fazer essa pós em nutrição esportiva e fui me especializando. Fiquei 5 anos nesse convênio médico, atendendo um volume absurdo de gente de cirurgia bariátrica, de obesidade. Muitos pacientes que vinham comigo para cirurgia bariátrica desistiam dela também, acontecia isso, porque conheciam um outro lado da nutrição, um outro lado da reeducação que nunca tinham visto e por fim conseguiam esse emagrecimento. E aí, por fim, em 2012 eu me tornei autônoma e comecei a dissipar e divulgar o meu trabalho, muito no boca a boca, porque nem mexia em rede social. E aí eu consegui, depois de muito tempo, né, de 2012, fiquei 2 anos trabalhando em 8 lugares como autônoma, né, clínicas, academias, montar meu espaço, meu consultório. Eu sempre digo, né, quem vê hoje fala, ai, que lindo teu consultório, parece uma casa. Eu digo, não foi tão, né, não foi fácil, não é querer se vitimizar, mas no início eu atendia numa academia, né, numa sala de ginástica, que era numa mesa de bar, aquelas mesas plásticas vermelhas, sabe, com cadeira vermelha, e bombou demais. Por quê? Porque independente do lugar, se eu tô na cadeira de plástico, se eu tô na cadeira de ouro, sei lá o que não tô, né, mas eu vou dar o meu melhor. Eu quero fazer valer, né, o que transformou em mim, transformar no outro. E aí, por fim, fui me aprimorando cada vez mais na parte de comportamento humano, estudando e desenvolvendo os meus grupos no presencial. Eu segui fazendo grupos a vida inteira. Em 2020 fiz o meu primeiro grupo online também, né? E foram 16 edições de grupos online até esse ano, que foi quando eu fiz o fechamento em maio do último grupo, para poder me dedicar e falar para vocês sobre esse novo projeto que eu vou começar a contar agora. Quem aí tá curioso para saber? Manda aqui nos comentários um coração, manda aí nos comentários um foguinho. Eu gosto daquele coração com fogo, mas se tu não achar, tá tudo certo. Eu vou botar um comentário pra ti na tela. Tá, deixa eu só tomar uma água, peraí. Tenho que emagrecer 25 quilos só transplantada. Ai, muito bem. Aqui a Alba tá falando, né, que tem que emagrecer 25 quilos, que tem um transplante renal. Muito bem, Alba. Independente do que, né, tu tá vivendo aí e as outras meninas que estão vivendo, obviamente é possível, tá? Porque existe a nutrição, né, focada nas patologias e às vezes a gente fica pensando, tá, né, agora eu tô vivendo essa realidade, não vai ser fácil, mas foi o que eu disse pra vocês ali, né, naquela hora da live. Eu com certeza te digo que trabalhando a tua mente, tu vai conseguir ter um olhar positivo sobre o que tu passou, sobre a realidade que tu vive e se colocar, né,
num lugar de honra e não de vítima, às vezes, da história. Porque às vezes a gente, né, passa por situações tão difíceis e a gente perde a nossa energia, mas a tua energia, a tua força, ela tá dentro de ti. Você só precisa descobrir como acessar. Isso serve para todas vocês, né, gurias? Então, vamos lá. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Gurias, eu vou explicar para vocês agora essa questão desse projeto e como que ele surgiu, tá? Eu, que nem falei para vocês antes, tem várias pacientes minhas aqui, né, que já participaram dos meus grupos online que aconteceram agora na pandemia, foram 16 grupos. Eram grupos motivacionais de desafios de 15 dias, 21 dias, 30 dias. Acabava o grupo, né, e sempre ficava aquele sentimento, né, de que não foi o suficiente porque eu tinha que ter ensinado mais e entregado mais. Mesmo tendo grandes transformações, mas eu, sabendo tudo que eu podia entregar e o quanto eu ainda podia transformar mais ainda essas mulheres que vinham buscar minha ajuda, eu pensava, eu tenho que montar algo de uma forma muito mais forte para levar realmente tudo que eu aprendi e o que eu vivi, para que eu possa realmente fazer com que a mudança aconteça para elas também. E aí foi quando eu pensei comigo mesma, no fundo do meu coração, qual seria o nome desse trabalho, né? Porque eu já tive o nome dos grupos que foi Saúde por Amor, que é o que eu queria pregar mesmo, que as pessoas buscassem a saúde por se amar. Daí muita gente não entendia esse nome, Saúde por Amor, né? Depois eu mudei para Emagreça Verdadeiramente, no sentido de trabalhar a mente, e ficou muito vinculado aos grupos de desafios. E eu falei, tá, mas agora não é um grupo de desafios somente, porque vai ter também, até eu já vou explicar. Que nome que tem que ser? Eu falei, tem que ser conectado à minha história. Quando que tudo mudou? E quando que as coisas realmente vêm forte pra mim? É quando eu dou um grito de guerra, literalmente. E foi isso que aconteceu lá nos meus 15 anos, quando eu disse, chega! Né? Sabe, eu não quero mais viver essa realidade. Então, o meu primeiro momento chega foi aos 15 anos. O momento de dizer chega para dietas restritivas, chega para viver infeliz com o corpo, chega de não se valorizar, chega de sofrer. E aí eu gritei muito forte, eu tive esse meu momento chega, agora eu emagreço. E o agora eu emagreço era com saúde, com qualidade de vida, com leveza, era isso que eu queria. E não, né, tipo, chega, agora eu emagreço e voltando para aquela loucura toda de se restringir, sofrer e ter rebote de engordar um monte. Eu não queria mais aquilo. E aí eu pensei que o nome dessa mentoria em grupo que eu estou abrindo hoje, que vai durar 3 meses e não mais grupos rápidos de desafios, se chamaria Momento Chega, agora eu emagreço. E eu quero realmente te convidar para entender um pouco mais como vai ser esse grupo que foi construído com tanto amor e eu espero verdadeiramente que seja o teu momento, que o teu momento seja agora, que tu não fique mais protelando, dando desculpas e dizendo que talvez não é o meu momento chega. O teu momento chega, tu vai dar quando tu realmente perceber que tu já está merecendo viver uma realidade diferente. E esse momento, com certeza, o único que a gente tem na vida é o momento presente. Como que vai funcionar? Então, que nem eu disse pra vocês, serão 3 meses, tá? Que a gente vai estar juntas. Ao longo desses 3 meses, você vai estar comigo no WhatsApp e com as outras colegas na interação do grupo do WhatsApp. Caso você não queira participar do grupo do WhatsApp, tudo bem, tá? Mas lá a gente tem muita interação. Além dessa interação, ao longo dos 3 meses, a gente vai estar colocando desafios também. A cada tantos dias, né, especificamente, vou deixar uma surpresa para não entregar tudo agora, você vai receber o desafio do dia. E a gente vai fixar aquele desafio até ir para um próximo. Ao longo de 3 meses, então, todo dia tu vai estar, bom, o que eu tenho que me atentar hoje, né? Por exemplo, hoje é o dia de ter muito cuidado com a água, né, que é um dos grandes desafios. Então, eu vou fixar aquilo ali e a gente vai dar uma puxada forte durante alguns dias até trocar o desafio, porque a gente vai ter 3 meses para fixar bem cada movimento de mudança que a gente precisa fazer, tá? Então, vai ter o grupo do WhatsApp. Além do grupo do WhatsApp, algo inovador que eu nunca tinha feito é a plataforma de aulas, certo?
É uma plataforma de aulas que estarão gravadas para vocês. Eu já comecei a gravar os conteúdos. Vai ter, né, mais de 10 módulos ali especificamente. Tem módulos ensinando como que você começa tudo, como que vocês fazem a sua avaliação propriamente, de se olhar no espelho, de se medir, de se pesar, de começar a se olhar com mais amor. Tudo isso já tem aula gravada. Tem uma aula especificamente que eu vou ensinar, coisa que eu nunca ensinei nos grupos, tá? Nos grupos que eu digo dos online que foram feitos. Sempre eu ensinei na consulta individual. Eu vou trazer para vocês sugestões de uns 6 planos alimentares. Só que dentro dessa sugestão, eu vou trazer o que refere-se a cada plano alimentar. Como que foi construído esse plano alimentar, Fernanda? O que são esses grupos que tu colocou aqui? Eu vou trazer para vocês o esqueleto do plano alimentar e o manual das trocas todas, ensinando vocês a trocarem, ou seja, trazendo autonomia, trazendo independência alimentar, para que vocês não fiquem refém de uma sugestão. E outra coisa maravilhosa, ao longo desses 3 meses, a gente vai ter 12 encontros ao vivo. Será nas segundas-feiras, no horário das 19h15. Nesses encontros eu estarei totalmente aberta para te esclarecer todas as tuas dúvidas das colegas, a gente tem interação. Eu vou avaliar a parte de conteúdos dessas segundas-feiras, eu vou avaliar com vocês ao conhecer o grupo. Então, a construção desse conteúdo da mentoria ao vivo será literalmente de acordo com a necessidade de vocês. Por isso, quando tu acessar para comprar o grupo lá, tu vai ver que tem a plataforma de aulas já com algumas sugestões de temas que vai rolar, tá tudo certo. Mas qual que será o conteúdo das aulas ao vivo? Vai ser de acordo com a necessidade do grupo, porque eu quero que seja muito individualizado. Eu quero que seja de acordo com as pessoas que estarão lá. Se a maioria que está lá, né, tá falando que precisa reduzir gordura abdominal, qual é o conteúdo que eu vou trazer? Vai ser sobre quais os alimentos que vai ajudar você a reduzir essa gordura abdominal, o que a gente faz para que isso aconteça. Então, por isso que eu digo, o conteúdo da mentoria ao vivo das segundas-feiras vai ser muito realmente personalizado para vocês, tá? Porque não adianta eu já pensar em conteúdos e daqui a pouco não é a necessidade do grupo. Muito bem, além, né, do WhatsApp com motivações e desafios, além de plataforma ao vivo, além dessa parte toda das mentorias ao vivo, né, que são esses 12 encontros que a gente vai ter, vocês vão ter alguns bônus também, de algumas aulas com alguns profissionais da área de educação física, psicologia, que vão estar conosco agregando. E conforme a gente sentir a necessidade do grupo, eu vou fazer alguns convites também, de acordo com o que vocês estiverem me solicitando, tá? Resumindo, gente, é isso. Eu torço muito, realmente, de coração, para que o seu momento tenha chegado agora, que tu não protele mais, que tu não deixe para amanhã, que tu siga, né, verdadeiramente conseguindo pensar que esse é o momento de você fazer a mudança que tu tanto precisa. Já falei para vocês que as aulas vai ser nas segundas-feiras, né? No horário das 19h15. A primeira aula já está marcada para o dia 15 de agosto. E caso tu não possa participar, vai ficar gravada. Isso é bem importante eu falar, que eu não quero esquecer, porque às vezes as pessoas ficam, mas se eu não puder estar, vai ficar gravada na plataforma, junto com as outras aulas gravadas, vai estar tudo certo, tá? Bom, Fernanda, tu falou, mas agora qual é o investimento para esse grupo maravilhoso que foi construído com muito amor e carinho, que nem eu falei para vocês? Então, o investimento para participar desse grupo, ele está no valor que tu pode até parcelar em 12 vezes de R$100 e alguns centavos, tá? Isso dá menos que um cafezinho, literalmente, por dia. Ou, se tu preferir pagar à vista, no Pix, né, o valor é R$9,97, certo? Importante eu te falar, né, é até 12 vezes, né, e esse R$9,97 no Pix. Importante eu te falar que esse valor, ele realmente vai ser até agora, dia 9 de agosto. Tá? Terça-feira vai estar valendo esse valor. Porque o valor de um produto assim, gente, com tanta dedicação que vai ter, vocês vão ter muita exclusividade em muitas coisas, ele verdadeiramente é R$1.497.
Só que para quem está aqui nessa aula, quem se antecipar, vai conseguir pagar com desconto. A partir ali do dia 9, o valor já sobe um pouquinho para 1.497 ou em até 12 vezes nas parcelas desse valor, tá? Então, se antecipa, vai lá, já te inscreve, podendo ser parcelado, podendo ser à vista, como preferir, mas eu tenho certeza que vai ser um grande investimento, né? Que eu sempre digo, foi assim que eu aprendi, investindo em mim, porque às vezes as pessoas falam, né? Quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Muitas mulheres falam, meu filho, é meu pai, é minha mãe. Obviamente, né? A gente daria a vida por um filho? Daria, obviamente. Eu também dou a vida pela minha filha. Mas se eu não tiver esta vida, como que eu vou dar? Entende? Por isso que a pessoa mais importante inicialmente tem que ser a gente. A gente tem que ter uma vida legal. Porque se um dia eu tiver que dar a vida por alguém, ela tem que existir. Concorda comigo? Então, o maior investimento que a gente pode fazer é na nossa saúde, para que a gente esteja com uma cabeça boa, podendo ser produtiva, podendo realizar as coisas na vida e automaticamente a prosperidade, a abundância, ela vai acontecendo na tua vida. Muito bem, gente. Alguma dúvida que ficou sobre esse produto Momento Chega, Agora Eu Emagreço, sobre o conteúdo da aula? Eu espero realmente que vocês tenham tido algum insight. Aqui, eu olhando eu tô olhando na câmera do celular, é diferente um pouco do Instagram, que eu conseguia estar acompanhando um pouco mais forte e interagindo nos comentários, mas vocês podem fazer comentários, qualquer coisa eu tô olhando para lá também. Então tá várias telinhas, eu tô com aqui 1, 2, 3, várias telinhas aqui automaticamente. Então, como que eu faço para me inscrever, Fernanda? Eu quero participar, né? Então, se tu quer se inscrever, vai ser disparado nos grupos que algumas entraram, né? Vai ser disparado o link de inscrição. Vai também estar na link da minha bio lá do Instagram. Se tá com qualquer dificuldade, pode me chamar no direct também, que a gente vai te auxiliar para que essa inscrição aconteça, tá? Mas eu quero te dizer que esse convite, às vezes as pessoas falam assim, Fernanda, fez essa live e era para vender alguma coisa. Sim, né? Porque, obviamente, eu tenho como missão de vida propagar isso que eu estou vivendo. E tudo na vida é a questão da lei sistêmica, né, gurias? Que eu já expliquei para algumas das minhas pacientes, que é o equilíbrio, energia de troca. Vocês realmente vão estar investindo, mas vocês vão estar recebendo muita transformação que realmente não vai ter preço. Isso eu não tenho dúvida, porque o que vai somar na tua vida, o que vai diminuir de remédios do teu futuro, tu vai ter grandes retornos. Então, pensa com carinho se o teu momento chegou, se esse é o teu momento, chega. O meu foi aos 15 anos, eu sou muito grata por isso, porque hoje eu consigo perceber que eu ter vivido aquilo fez com que eu conseguisse hoje poder ajudar muitas mulheres. Já foram realmente mais de 15 mil pessoas que eu estive tendo contato através de consultas individuais, de grupos, de palestras que eu dei durante muitos anos. E eu sei o quanto que plantinhas, né, que foram ali semeadas, sementinhas colocadas no coração das pessoas e floresceram. E espero de coração que esse seja o teu momento também e que tu não protele mais para que essa mudança aconteça. Certo, gente? Acho que é isso. Teremos as 10 mentorias? Muito bem, tá? Outra coisa que eu estava conversando ali antes com os guris, que eu queria dizer assim, ó, que as primeiras 10 pessoas que comprarem, né, esse produto, né, digital aí, o momento chega, eu vou fazer uma exclusividade, um momento único com essas 10 primeiras pessoas, tá? Que eu vou antecipar antes do dia 15 de agosto, um encontro, para a gente já começar a sentir quais são as tuas dificuldades e eu já direcionar algumas mudanças. Então, será um momento de encontro, né, em grupo que a gente vai estar fazendo para as primeiras 10 e eu podendo ouvir uma a uma e fazendo o direcionamento do que seria, né, como um começo antes do dia 15. Isso já agora, no que fechar as 10 primeiras, a gente combina uma data e se organiza para que isso aconteça. Então, se tu quer uma exclusividade, se tu já quer falar comigo logo, se tu já quer, antes, né, de estar num grupo maior,
tendo esse acesso e podendo falar um pouco da tua história mais perto comigo, então corre, te inscreve, porque sim, né, eu vou estar aqui te esperando de braços abertos para poder te auxiliar nessa caminhada e que a gente possa trilhar aí com muita alegria, com muita leveza, não só dos pesos, né, mas da mente também. Então, gente, acho que eu dou boa noite agora. Então, vou dar boa noite para vocês e agradecer de todo o coração quem esteve aqui comigo e espero que vocês, né, estejam tendo o momento chega de vocês para que a mudança aconteça. E quem já é minha paciente, já deu esse momento e está na caminhada, fica o convite aí para estar juntas também, porque é constância, né, gurias? Constância, persistência e a evolução literalmente nunca para. A gente sempre fala, né, que a cada momento da vida a gente está tendo uma grande oportunidade de aprendizado, porque são escadinhas e degraus que vão subindo. E a cada momento tu está tendo a oportunidade de evoluir. Então, espero que eu possa te ajudar nessa evolução, certo? Boa noite, um beijo no coração, fiquem com Deus.